Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui e nesse vídeo nós vamos dar início aqui à segunda temporada da série Técnicas para Resolução de Circuitos, que foi uma série aqui que o pessoal gostou muito, muitos comentários, muitas visualizações, tá? Se você não acompanhou essa série, eu vou deixar o link aqui da playlist no primeiro comentário fixado ou na descrição aqui desse vídeo, beleza, pessoal? Então, a ideia é a gente resolvendo circuitos elétricos e cada circuito ele tem um motivo de aparecer aqui. É para que a gente te fale dicas, para que você consiga evoluir e conseguir resolver circuitos de maneira mais eficaz possível, beleza? Esse primeiro circuito aí já é muito bacana, circuito simples, mas vai ter muita coisa bacana que a gente vai falar aqui em cima, então me acompanha. Um circuito elétrico é armado com uma fonte e três resistores com resistências R1, 1 kΩ, R2, 2 kΩ e R3, 3 kΩ. 4, na verdade, quilômetros, como mostrado na figura. Sabendo que a corrente que passa por R3 é de 2 mA, qual é em volts a voltagem da fonte? Pessoal, primeira coisa, primeira chatice, tá? Voltagem não é um termo bacana de se falar. Os termos aí das normas técnicas não gostam quando se fala de voltagem, amperagem, tá? Então, qual seria o certo, professor? Tensão, pessoal. Tensão. Se você não gostar de tensão, fala DDP. Diferença de potencial elétrico é a mesma coisa. Beleza, então o cara pediu a tensão. O que a gente tem que lembrar? Da nossa primeira lei de Ohm, que diz o seguinte, que a DDP da fonte, a DDP total, a tensão total do circuito, vai ser igual à resistência equivalente, que é a resistência total do circuito, vezes a corrente, que é a corrente total do circuito. Beleza, então o que eu preciso achar aí para calcular essa tensão? Preciso achar a nossa resistência equivalente e a corrente total do circuito. Então vamos bater o olho aqui, gente, nesse circuito e vamos começar a desvendar aqui algumas coisas, beleza? Primeira coisa que a gente vê aqui de cara é que a gente tem dois resistores em paralelo. A associação em paralelo, pessoal, ela é caracterizada quando dois resistores, dois ou mais resistores, estão ligados aos mesmos nós. E nó é um ponto de bifurcação da corrente elétrica ou de junção da corrente elétrica. Então aqui a gente tem um nó que eu vou chamar de nó A e aqui eu tenho um nó que eu vou chamar de nó B. Perceba que o resistor R2 está ligado ao nó A e ao nó B. A mesma coisa acontece com o resistor R3. Ele está ligado ao nó A e ao nó B. Portanto, os resistores R2 e R3, eles estão ligados aos mesmos nós, portanto, eles estão em paralelo. Muito bem. Aí o que acontece? A questão me disse qual é a corrente que passa pelo resistor R3. Não foi isso? Ela disse ali no enunciado, olha só, que essa corrente aqui, pessoal, é de exatamente 2 mA. 2 mA. E aí vem a nossa primeira dica. Galera, quando você for fazer divisão de corrente numa associação em paralelo, pega a dica, anota isso, tá? A corrente vai se dividir de maneira inversamente proporcional à resistência. Quem tem maior resistência recebe menor corrente. Quem tem menor resistência recebe maior corrente. Então, olha que bacana. Vamos colocar aqui para a gente visualizar, beleza? Qual é o valor da resistência R3? O enunciado me falou 4 kΩ. Tranquilidade. Quanto que vale a resistência R2? O enunciado me falou. Vale 2 kΩ. Tranquilidade. Então, o que acontece? Perceba que esse camarada aqui, ó, ele tem uma resistência 2 vezes menor do que esse. Então, eu já sei que para ele, para o R2, que tem menor resistência, vai mais corrente. E a ideia é o seguinte, ó, ele não tem a metade da resistência do outro, comparado a esse aqui, ó, que está em paralelo com ele, professor, nitidamente, a metade da resistência. A metade da resistência, o dobro da corrente. Acabou. 1/3 da resistência, o triplo da corrente. 1/4 da resistência, o quádruplo da corrente. Então, muito simples. Então, só com essa dica aí, eu já consigo descobrir, sem fazer cálculo nenhum, qual é o valor da corrente que vem para esse camarada aqui, ó. Ei, professor, gostei dessa aí, hein? Bacana, né, pessoal? Então, já descobri quem é a corrente que vem para esse camarada aqui, ó. Vai ser o dobro dessa aqui, ou seja, 4 mA. Eu sei que talvez você esteja, professor, mas é o seguinte, ó. E se não desse para fazer esse raciocínio, como é que eu descobriria qual é a corrente que vem aqui para esse R2?
Final da aula eu te mostro como você fazer isso, beleza? E aí perceba, pessoal, que desse nó aqui, ó, tá saindo uma corrente de 4 mA e uma corrente de 2 mA. Aí eu te pergunto, é porque chegou quanto? Desembocou quanto aqui nesse nó? Ah, não brinca, né, pessoal? Tem que ter desembocado aqui 6 mA. Aí foi 4 mA para um lado e 2 mA para o outro lado. Perceba que esses 6 mA é a mesma corrente que passa por esse resistor aqui, ó, que é, gente, a própria corrente total da bateria. A gente chama de corrente total do circuito ou corrente da bateria, corrente da fonte. Essa correntezinha aqui, ó, é uma corrente de 6 mA, tá? Não precisa fazer isso, mas o que é que vai acontecer? Essas correntes de 4 e 2, elas vão se juntar aqui no nó B e por esse fio aqui, ó, vai passar também uma corrente de 6 mA. Bonito. Por aqui também vai passar 6 mA. Pessoal, já descobri quem é a nossa corrente total do circuito. Basta calcular agora quem é a resistência equivalente. E aí eu vou começar exatamente por essa associação em paralelo aqui, ó. Quando você bate o olho no circuito, você já vê que eu tenho R2 em paralelo com R3. Já falamos, inclusive, a razão por que eles estão em paralelo. Então, vamos resolver o equivalente desses dois, trocar esses dois por apenas um e redesenhar um circuito e ver o que é que aparece pra gente. É assim que a gente resolve um circuito misto, tá? Então, vou fazer aqui, ó, R2. Isso aqui é só uma representação, pessoal, para você não se perder, tá? Ó, R2 em paralelo com R3. Beleza, o que é que eu vou fazer? O que é que o Brasil inteiro faz? O que é que o mundo faz? Produto pela soma. Posso fazer produto pela soma? Pode. Eu não faço produto pela soma. Já ensinei na primeira temporada da série como calcular resistência em paralelo sem fazer produto pela soma, tá? Vou relembrar com você aqui, ó. Eu vou chamar essa resistência equivalente, gente, de R equivalente linha, porque é equivalente não total do circuito, mas apenas desses dois aqui, ó, R2 e R3. Como é que eu faço, prof? Simples, gente. Olha só. O que você vai fazer? Você vai pegar o maior deles, entre 4 e 2. Quem é o maior? 4. E dividir por quantas vezes ele é maior, mais 1. Esse mais 1 é a regra. 4 é quantas vezes maior do que 2? 2 vezes. Então, eu coloco 2 aqui embaixo. A regra é somar 1. Um abraço. Então, 4 terços. Isso aqui, gente, quando você pega a prática, é de cabeça. Bate o olho e você já faz, tá? 4 terços. Então, 4 terços de quilôohm. Tarefa de casa, faça produto pela soma. 4 vezes 2 dividido por 4 mais 2 vai dar 4 terços. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou redesenhar o circuito, tá? Sem estresse. Vou colocar aqui a nossa bateria. Tá aqui. Esse resistor, eu vou acabar ficando sem espaço, né? Mas vamos lá, vai dar para fazer aqui, ó. Tá aqui. Esse resistor R1 eu não mexi. Esses dois aí, ó, R2 e R3, virou apenas um, ó, que eu chamei de R equivalente linha. Muito bem. Então tá aqui a nossa fonte de tensão, tá aqui o nosso resistor R1 e o nosso resistor de resistência R equivalente linha. Veja, esses dois eu tiro e coloco apenas um, equivalente a eles, que é esse aqui, ó. E agora? E agora ficou muito fácil, né, pessoal? Circuito genuinamente em série, dois resistores que estão no mesmo fio, não há nó entre eles. Então, como é que a gente faz para achar agora a nossa resistência equivalente total do circuito? Soma, né? Série, soma. S de série, S de soma. Então, R1 mais R equivalente linha. R1, o problema falou, 1 kΩ. R equivalente linha, descobrimos, 4 terços. 1 mais 4 terços, 3 vezes 1, 3, mais 4, 7. Então, 7, repete 3 embaixo. 7 terços de quilôohm. Um abraço, pessoal. Acabei de encontrar quem é a nossa resistência equivalente do circuito. Eu já tenho aqui a nossa corrente total, né, que vale 6 mA. Agora, basta colocar tudo na nossa primeira lei de Ohm e partir para o abraço. Então, a DDP vai ser a resistência equivalente, que é 7 terços. Cuidado, quiloohms. O prefixo quilo vale 10 à terceira. E a corrente, prof, a corrente já vimos, 6 miliamperes. Pessoal, mili, prefixo 10 a menos 3. E aí, alegremente, cancela 10 à terceira com 10 a menos 3, né? Dá exatamente 1. Muito bem. Então, sobrou para a gente 7 terços. 7 terços vezes 6. Simplifica 6 com 3 dá 2. 2 vezes 7 vai dar exatamente 14 volts, que é, pessoal, a nossa
resposta que está aqui na letra C, tá? Então, assim, se você tem prática com eletrodinâmica, esse circuito você resolve de maneira bem simples. É porque eu fiz bem detalhado aqui, explicando como calcular a resistência equivalente, né? Revisei aqui circuito em paralelo, ligado aos mesmos nós, divisão de corrente de cabeça, quem é maior recebe menor corrente, por aí vai. Talvez você esteja me lembrando aí, prof, e se eu não soubesse fazer esse negócio aqui, ó, que o senhor falou, menor resistência, maior corrente. Como é que eu faço a divisão de corrente? Simples, pessoal, olha só. Tu lembra que esse camarada aqui, ó, tem exatamente 2 km de resistência e esse aqui tem 4 km de resistência. E a questão falou pra gente que a corrente que vem para esse cara aqui, ó, é uma corrente de 2 mA, concorda comigo? 2 mA. Veja, como é que a gente faz para calcular essa corrente que vem para cá, ó? Gente, eu vou chamar essa corrente aqui de X, beleza? O que é que você faz? Fácil demais, galera. Eles não estão em paralelo? Sim, professor. Estão ligados aos mesmos nós. Ou seja, esses dois resistores estão ligados à mesma DDP. Que DDP é essa? Não sei quem é. A DDP entre os pontos A e B. Mas eu vou igualar. Eles estão ligados à mesma DDP, ó. Ou seja, a DDP no resistor 2 é igual a DDP no resistor 3. Que é quanto, professor? É a DDP entre os pontos A e B. Como é que eu calculo a DDP no resistor 2? Resistência do resistor 2 vezes a corrente que passa por ele. A DDP no resistor 3. A resistência do resistor 3 vezes a corrente que passa por ele. Eu vou chamar de I3. E aí um abraço, né? Quanto equivale o R2? 2 kΩ. A corrente igual a X, a resistência R3 4 kΩ e a corrente é de 2 mili. Então, cancela esses prefixos aqui, né? Então, o X vai ser exatamente 4 vezes 2 dividido por 2, que vai dar quanto, pessoal? 4 mA, beleza? Então, veja, olha que bacana, a gente descobriu que essa corrente aqui de 4 mA sem fazer essa conta, só com essa dica. Isso aqui, gente, é a alma dessa série, te dá essas dicas aí para você fazer continhas mais rápido, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário, deixa a tua dica aí, beleza, pessoal? Então é isso aí, beijo no coração, te vejo nas próximas aulas. Até lá!